Abra a tua Bíblia no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, hoje é ceia. 1ª Carta aos Coríntios, 11. Versículos 27 ao 30. Essa é a parte do capítulo 11, onde Paulo fala sobre a ceia do Senhor. E ele diz o seguinte, no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o próprio corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Amém? Semana passada, eu ministrei aqui sobre o novo nascimento. Quem estava aqui semana passada? Se você não estava, essa mensagem está no YouTube. E na semana passada eu falei da importância do novo nascimento e que o novo nascimento ele precisa dar sinais. Então Deus nos dá ou nos torna uma nova criatura, Deus nos dá uma nova natureza. E que agora, de posse dessa nova natureza, eu sou uma nova pessoa. E eu tenho um novo destino, que é a eternidade. Bom, mas o que acontece é que muita gente, ela nasceu de novo. Ela não tem dúvida. Ela tem uma convicção e o próprio Espírito de Deus traz a convicção no coração dela, ela dá fruto, como foi dito na semana passada. Ela tem sinais do novo nascimento, porém ainda anda debaixo de muita culpa e condenação. Por quê? O texto que nós lemos diz que nós devemos nos alimentar da ceia, mas o texto diz, olha, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e ele termina dizendo, é por isso, e ele está falando para a igreja, para salvos, para nascido de novo. É por isso que tem muitos fracos e doentes, e uns até que dormem no meio de vocês. Ou seja, a pessoa nasceu de novo, ela tem uma nova natureza, porém ela ainda vive debaixo de condenação e culpa. Por quê? Porque essa nova natureza agora, ela precisa trazer em mim uma nova consciência. A obra de Deus em nós é uma reconfiguração. Quando eu disse semana passada que essa nova natureza que me torna uma nova pessoa, tem uma nova personalidade, novo temperamento, é claro que isso é um processo, isso não é feito do dia para a noite, eu não acordo e durmo desse jeito, é um processo de transformação da alma, porém, esse é o propósito de Deus. A maturidade, os certeleios, a palavra teleio significa isso, os certeleios, né, ou seja, ser maduro, ser completo diante de Deus, e é aquilo que Deus faz em nós, ele é um processo, porém, esse processo não é apenas nos dando uma nova natureza, mas é trazer em nós uma nova consciência de nós mesmos. Eu não sei com quantos anos você se converteu, você nasceu de novo, mas você passou a sua vida toda até o dia da sua conversão, numa configuração. Toda a sua estrutura de alma, de mente, estava configurada a uma natureza pecaminosa. E agora, Deus precisa trazer uma nova configuração. Estou falando uma linguagem mais atual, que é o que a Bíblia diz, sobre a consciência de que agora eu tenho uma nova consciência. Então, comumente nós associamos a expressão indignamente com santidade.
E assim, sempre estamos nos avaliando para ver se somos santos. O entendimento convencional da expressão indignamente é de fazer a coisa certa. Mas a palavra santidade, ela significa separado. Então há um erro de interpretação, muitas vezes, em relação a esse texto, porque muitas pessoas pegam esse texto e elas acham que examinar-se a si mesmo é ter uma percepção introspectiva, ou seja, olhar para dentro para tentar achar se há alguma coisa errada, ou se há alguma coisa boa. Na verdade, comumente, é isso que muita gente ensina. Quem já viu até em filme falando, olha, você quer encontrar a verdadeira verdade, olha, é muito redundante, né, a verdadeira verdade, né? Quer encontrar a verdade, olhe para dentro de si, olhe para o seu coração, porque aí sim, você vai encontrar quem é de fato. Mas, biblicamente, não é isso que as Escrituras nos ensinam. Isso significa que você foi diferenciado. Quando fala que você é santo, ou seja, você é separado, é que você foi diferenciado do resto do mundo, do resto dos incrédulos. É como o povo lá no Egito, eles estavam no Egito, mas as pragas do Egito não afetavam eles. Então, separado quer dizer que você e eu, a igreja, é um povo separado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Isso é o sinal da santidade do Senhor na nossa vida. Quem crê, diga amém. Mas às vezes você pergunta, mas eu sou mesmo santo? Só que Deus não manda você se sondar. Salmo 139, versículo 23 e 24, abre comigo lá, só para que a gente possa entender, até um louvor, bastante cantados pela Aline Barros, aqui no Brasil, né? Salmo 139, no versículo 23 diz assim, olha a colocação do texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim, ou vê em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista está dizendo que quem sonda é Deus, quem faz é Deus, quem guia é Deus, quem opera é Deus. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar Deus nos ordenando a olhar para dentro de nós mesmos, a achar em nós alguma coisa boa ou ruim. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Porque a questão é que quando Ele nos sonda e Ele nos vê, se eu estou em Cristo, Ele vê quem? Ele vê Cristo. E quando Ele vê Cristo, Ele vê a justiça de Deus em nós. Só que a pergunta que eu quero fazer hoje é, você está mais consciente do seu pecado ou mais consciente da justiça de Cristo em você? A questão hoje, o tema dessa mensagem é justamente isso. Olha aqui para mim, preste muita atenção. Eu quero pedir, por favor, diminuam de andar. Segura para tomar água, segura tudo. Porque isso aqui é chave. Não perca nenhum momento dessa mensagem. Eu posso ser salvo, nascido de novo, mas ainda estar vivendo consciente o tempo todo do meu pecado. E qual que é o resultado de uma vida assim? Opressão, depressão, angústia, culpa, doença e N problemas, mesmo sendo salvo. Por isso que eu estou dizendo, preste atenção. A tradição nos ensina a ficarmos ocupados com nós mesmos, mas o resultado disso é somente culpa, condenação, depressão e opressão, e isso é uma obra diabólica, porque quanto mais eu olho para dentro de mim, pior eu fico, porque quanto mais eu olho para dentro de mim, mais consciente dos meus pecados eu me torno,
E quanto mais consciente dos meus pecados eu me torno, mais angustiado eu fico, porque aí eu me desqualifico e acho que não tenho condição de ser aquilo que Deus me chamou. Por quê? Porque eu sei o que eu sou. Mas em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia diz que é para olhar para dentro e ficar consciente do seu pecado. Não, a questão é se eu estou consciente da justiça de Deus. O texto diz assim, olha, abre lá Coríntios, volta lá no Coríntios 11, volta aí. Diz ali, por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma se você encontrar alguma coisa errada. É o que está escrito? Examine-se o homem, então olha para dentro. E se você encontrar alguma coisa errada, é melhor você não tomar ceia hoje, porque você está em pecado. Dá um mês para o pecado sair da tua vida. É isso que o texto ensina? Mas é isso que muito lugar ensina, sim ou não? É isso que muito lugar ensina. Olha, vamos parar, é a ceia, é hora de meditar, fecha os seus olhos. Se você tiver alguma coisa, se você encontrar alguma coisa errada, o que você diz? Não, hoje não vou tomar ceia. Deixa para o mês que vem, porque aí do um mês santifica. Ou em alguns lugares ela falava assim, não, você não pode tomar ceia, porque eu sei o que você fez, então eu não vou dar ceia para você. Pastor Edmar já foi de igreja assim, né? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Mas comer o quê? O pão e o cálice. O que ele está dizendo? Olha, se você ficar se examinando, você vai ficar consciente de si. E não vai adiantar nada. Então a melhor coisa, seja consciente da obra de Cristo. Então por isso, coma-se do pão e e beba do cálice, ou seja, esteja consciente da obra de Jesus na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem entendeu esse texto hoje, diga amém. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã. Dessa maneira, no lugar de ficar mais consciente do meu Salvador, às vezes eu ficava mais consciente de mim mesmo e dos meus pecados. Isso só trazia dor, angústia. Eu só me sentia desqualificado quando eu vivia nesse modo de consciência. Sabe, a ideia de estar certo antes para adorar a Deus é uma tradição humana. Ou seja, não tem sentido eu me lavar para ir tomar banho. Não tem gente que fala assim, não, primeiro eu vou ajustar as coisas aqui para depois servir a Deus. Não tem gente que fala isso? Não, primeiro eu vou ficar santo para ir para a igreja. Não, primeiro eu vou melhorar aqui para servir a Deus. Mas essa tradição é humana e errada. Quando nós lemos lá em Lucas 7, de uma mulher que veio, a Bíblia diz, uma pecadora, Jesus quebrou o vaso de alabastro, chorou, seus pecados são perdoados. Ela não se santificou para chegar diante de Jesus, ela veio como uma pecadora, mas todo aquele que vem como pecador, arrependido, sai como perdoado. Ah não, nós vamos ter o batismo. Não, eu primeiro tenho que arrumar as coisas aqui, eu tenho que me sentir mais santo. Quando eu me sentir mais santo, eu me sentir mais preparado, aí sim eu vou servir a Deus. Isso é tradição humana, mas não é isso que a Bíblia ensina. Isso é justiça própria. Quem está entendendo, diga amém. Não importa a sua condição, venha para Jesus, Ele é que vai transformá-lo, não é você. Tem gente falando assim, não, Deus não tem poder de me transformar, então eu vou me transformar para depois Deus me transformar. Como eu disse e repito, não faz sentido você se lavar antes de tomar banho. Você não tem de procurar o pecado, pois está adorando o perdoador. Você não tem que procurar doença, porque você está adorando aquele que te cura. Quem crê, diga amém. Ou seja, ficar olhando e se analisando o tempo todo só produz angústia e morte. A obra que o diabo faz na vida de muita gente, tem gente que está preocupada com a obra do diabo, uma macumba lá na esquina, não. A obra do diabo é sempre na nossa mente, na grande maioria das vezes.
E qual é? Fazer você ficar consciente dos seus erros. Porque quanto mais consciente que você fica, mais você se sente desqualificado, mais você sente que não merece, e aí você fala, então nem vou. Por quê? Primeiro, a introspecção é um tipo de justiça própria. É a carne tentando melhorar. É o homem pensando que pode se transformar pelo próprio braço. É o homem dizendo, Deus não tem poder, mas eu tenho para fazer alguma coisa. Você sabe que maturidade espiritual é quando você vai sendo levado para o seu fim mesmo. E quando que eu entendo que é o meu fim? É quando Paulo ouve de Deus, a minha graça te basta. Ou seja, você não pode fazer nada. Não, eu vou mudar. Quantos aqui já disseram assim, não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Quantos aqui disseram? Seja sincero. Eu já disse também. Não, agora eu vou mudar. Agora ele vai ver. Não, eu vou mudar. E aí o que aconteceu depois? Mudou? Não. Não mudou. Aí alguém fala, tá vendo? Você não mudou. Você tentou, mas não mudou. E aí como que você fica no final dessa história? Animado? Não, desanimado. Qual é o sentimento que toma conta? Angústia, depressão, acusação, culpa. Ah lá, tá vendo? Não muda nada. É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque nós precisamos entender que só Deus tem poder para nos transformar. Só Deus. O alvo de Deus é que nós olhemos para Cristo. E quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nos esquecemos de nós mesmos. Porque a introspecção, ela é um tipo de justiça própria, ou seja, eu tentando resolver um problema que é Deus que resolve. Sabe? Precisamos entender que é a justiça dele que nos faz justo. E não o nosso próprio bom comportamento. O que é justiça própria? Justiça própria é toda tentativa humana de querer ser aceito por Deus. Isso é justiça própria. É o desejo de ser justo ou de se fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que Deus fala, a mim pertence a vingança. Não, sou eu tenho que ficar bom, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Isso é justiça própria. Por quê? Porque eu tenho que merecer, e eu só mereço se eu for bonzinho, se eu comportar bem, se eu for uma pessoa excelente. Então na semana que eu oro bastante, jejuo, eu me sinto um gigante na fé. Mas na semana em que eu não oro e não jejuo, eu me sinto até indigno de ir no culto. Como que eu vou no culto? Como que eu vou falar alguma coisa? Como que eu vou adorar se essa semana eu nem orei? Então não serei aprovado. Isso é justiça própria. O diabo sempre nos dirá, olhe para você, você não obedeceu o suficiente. Como você pode crer para receber a sua cura? Olha quem é você. Como que você pode crer que Deus vai te prosperar? Você é assim, assado. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são naturais. Elas não são humanas. Querido, não tente entrar nessa luta de forma natural. Justiça própria é o homem de forma natural querendo resolver algo que é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. A arma da nossa milícia não são carnais.
mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós o sofisma. O que é sofisma? É uma ideia errada, é uma mentira que se parece verdade. Isso é um sofisma, são paradigmas na mente. Sabe, aquilo que você a vida toda acreditou que era certo, mas aí quando você é exposto ao Evangelho, à palavra de Deus, você fala assim, nossa, então foi tudo mentira? Foi. Mas dentro de você era uma verdade, mas não era. Isso é um sofisma, é como uma lavagem cerebral. Sabe o homem bomba que vai lá e explode ele mesmo, e ele explode um monte de gente? Deixa eu te falar uma coisa, aquele tipo de gente, eles são tomados de um sofisma. Eles acreditam que aquilo é bom e que eles vão para o céu e vão ficar com 40 virgens e vai ser só glória depois. Isso é um sofisma. A Bíblia diz que a nossa luta não é carnal, as nossas armas não são naturais. Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que são paradigmas e sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando, olha que interessante, cativo todo pensamento, consciência, à obediência de Cristo. É importante você entender aqui, e na pregação eu preciso fazer isso. Não é eu que levo a obediência de Cristo. Eu levo a minha mentalidade para está um A craseado aí. Quer dizer, a obediência dele. Por causa da obediência dele, eu sou transformado. Não é por causa da minha obediência. Quem está entendendo, diga amém. Não é a minha obediência, é a obediência dele. Não é o meu bom comportamento, não é a minha santidade, é o bom comportamento e a santidade dele. É tudo por ele, para ele, todas as coisas, é tudo Cristo. Não tem nada a ver conosco. A obediência é de Cristo porque ele obedeceu. Eu fui feito justo pela fé, mas por causa dele. Segundo, toda introspecção, ela abre portas na mente. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Abra teu coração. Anote. Isso aqui é muito sério. Tem muita gente com problema mental, emocional, e a raiz de muito problema está aqui. Você tem sofrido de ansiedade, depressão, angústia, culpa. Segura. A introspecção, ela abre portas na mente. Existe uma sequência terrível quando cedemos aos pensamentos malignos. Nós podemos adquirir o que os médicos dizem de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. A pessoa desenvolve isso. Isso é uma obra satânica. Quando o inimigo fala em nossa mente que nós pecamos, imediatamente nós sentimos o quê? Condenação. Aconteceu no Éden e acontece até hoje. Quando o homem pecou, o que ele fez? Fugiu de Deus. Quando ele ficou consciente que ele estava nu, Gênesis capítulo 3. Olha que coisa. Ele cometeu o pecado, mas na verdade, quando o pecado começou a atuar? Quando ele ficou consciente. Nossa, mas eu estou nu? Enquanto ele não estava consciente, ele andava tranquilamente sem condenação. Mas quando ele ficou consciente, foi a hora que ele se cobriu e falou, meu Deus, eu estou com vergonha, e foge de Deus. É assim que o diabo faz. Essa é a estratégia. Primeira coisa que vem na nossa mente é a condenação.
mas não sabemos realmente o que fizemos. Então, começamos a nos vasculhar e compulsivamente procurando algo de errado. Qual que é a primeira atitude depois que eu me sinto culpado? Espera aí, alguma coisa está de errado. O que está errado? Espera aí, será que... Quem que está errado? Aonde está o erro? Quem é a pessoa? Quem é o responsável? Eu preciso achar, não, deve ter alguma coisa em mim. Eu devo ter feito alguma coisa. Eu devo ter jogado praga na cruz. Eu devo ter, sabe, não, foi algum antepassado meu. Aí a gente começa a vasculhar. Não, peraí, eu vou pedir perdão aqui, porque quando eu era criança, eu pisei numa formiga. Eu acho que isso foi pecado. Aí ele começa num processo de internalizar e procurar. Isso traz doença mental. Ele começa a culpar, não, vou falar o que é, foi a minha mãe, foi o meu pai. Ele começa a buscar compulsivamente uma resposta para justificar a culpa. Mas quanto mais procuramos, mais culpado nos sentimos. E isso pode chegar ao ponto de ficarmos deprimidos. E ficar olhando para si mesmo é um tipo de zelo, mas é um zelo sem entendimento. Paulo diz lá no livro de Romanos 10, versículo 2 e 4, ele fala assim, porque lhe dou testemunho, está falando dos judeus, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, é um zelo sem entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Se eu não conheço a justiça de Deus e tiver zelo, eu vou me sentir mais culpado ainda. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeita ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para justificar que todo aquele que nele crê. Ficar procurando erros em si para corrigi-los, e assim se sentir como justo diante de Deus, é zelo da carne. Isso é justiça própria. Quem está entendendo, diga amém. E está aqui a raiz da maioria dos problemas. É a pessoa achar que ela pode ser melhorada por conta própria. Isso aqui é uma forma sutil de estabelecer a sua própria justiça. E quando nós tentamos estabelecer a nossa justiça, nós não podemos receber a justiça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, precisamos entender o seguinte, que a justiça que vem de Deus é um dom. Olha aqui para mim. A justiça que vem de Deus é um dom. O que é isso? Não é algo que eu conquiste ou mereça. É graça. Sabe por que Deus te perdoou? Por causa de Jesus, não tem nada a ver com você. Isso é graça, você não mereceu, você não merece, e mesmo na igreja, a vida toda, você não vai merecer esse dom chamado salvação. Quem crê, diga amém. Em Cristo nós somos feitos justos, por causa da obediência dele, nós somos justificados nele. Por isso, que jamais podemos perder a salvação. Isso aqui eu sei que é para alguns, então quer dizer, então, não quer dizer nada. Você não pode perder aquilo que você nunca conquistou. Se é um dom que Deus decidiu nos dar,
Por isso jamais podemos perder a salvação, porque não depende de que nós fazemos ou da nossa própria justiça, mas depende exclusivamente da justiça de Cristo em nós. Não é a minha obediência que me torna mais justo, é o sangue do Cordeiro que me fez justo. Quem crê, diga amém. Nós precisamos rejeitar toda a introspecção. Nós precisamos ser livres para não ficarmos ocupados conosco mesmo. Escuta aqui. Isso aqui é fato. Toda pessoa com problemas, com todos isso que eu tenho citado aqui, angústia, depressão, opressão, culpa, condenação, pode ser que isso às vezes não esteja claro, mas essa é a raiz de tudo. Quando você senta com ela, você sabe o que ela fala? Só dela mesma. Porque ela só gasta tempo com ela, olhando para ela. É o tempo todo. E essa é a estratégia do diabo, você ficar olhando para você. E quanto mais você olha para você, pior vai ficar. Então nós precisamos rejeitar toda a introspecção. O que diz o texto de 1 João capítulo 4, 17? Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, fala de Jesus, também nós somos neste mundo. Olha aqui para mim, segundo quem Ele é, eu sou. Então a lógica da Escritura é bem clara. Cristo é aceito por Deus? Também somos. Cristo é amado pelo Pai? Também sou. Cristo é saudável? Também eu sou. Nós somos tudo aquilo que Cristo é, ponto. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não sou aquilo que eu acho ou eu me qualifico para ser. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Quem crê, diga amém. Irmão, não sei você, mas isso já me tira um peso. Isso é viver na graça. Ai, evangelho é pesado, a vida cristã é muito angustiante, porque eu fico o tempo todo tentando me melhorar, ser um homem melhor, um santo melhor, um isso melhor. Deixa eu te falar uma coisa, isso é só vida de angústia e sofrimento. Como que eu devo viver? Olhando para Jesus, é Ele, tudo tem a ver com Ele, não tem nada a ver conosco. O Senhor quer que nós tenhamos consciência do seu perdão e não consciência do pecado. Hebreus, capítulo 10, diz assim, olha o que o texto diz. Porque com uma única oferta, quantas ofertas? Quem é essa oferta? Jesus. Quantas ofertas foram? Uma. Com uma única oferta, o que ele fez? Aperfeiçoou durante 30 dias. É isso que está escrito? 3 meses? Não, ele aperfeiçoou quando? Para sempre, quantos estão sendo santificados. Foi uma única oferta. No Antigo Testamento, toda vez o homem tinha que ir lá e sacrificar um animal, e anualmente ele tinha que voltar lá e fazer tudo isso de novo. Por quê? Porque o mesmo texto de Hebreus diz que o sangue de touros e de animais não resolveria o problema do homem. Mas Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, e quando ele morre na cruz e ressuscita, uma única vez ele já santifica. Não há mais necessidade de mais sacrifícios. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Por quê? Porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para
sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Olha aqui para mim. Você se arrependeu, entendeu a obra de Cristo. A obra de Cristo alcançou você. Você foi perdoado. Quem foi perdoado, diga amém. Amém. Se você já foi perdoado, por que você está pedindo perdão de novo? Por que você ainda sofre de um pecado que o próprio Deus não lembra mais? Mas o diabo faz? Quer levar você à consciência e ficar o tempo todo se lembrando. Eu sei, sabe aquele filme de terror? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aí vem o 2, eu também sei o que você fez no verão. E agora o 3, eu também sei o que você fez no verão, no outono, no inverno. E aí o tempo todo, e esse filme não acaba, que nem Velozes e Furiosos. Eles já estão velhos, caquético, andando de lado, mas está lá, Velozes e Furiosos, não acaba. E tem gente que está lá, no eu sei o que vocês fizeram também, no verão de 82, de 95, de 2003, e ele fica aquela coisa, eu sei o que vocês fizeram quando o seu avô, e aí ele fica remoendo uma coisa que nem Deus lembra mais. E o texto termina dizendo, olha, são desses já não é. E aí sim, no versículo 22 ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E eu escrevi ali, tendo o coração purificado da má consciência. Aí eu coloquei, não do pecado. O pecado já foi, o problema está na consciência. A questão do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Quem crê, diga amém. Já foi resolvido. Jesus disse, está consumado, está resolvido, acabou. Mas ele diz assim, nós vamos chegar com um sincero coração, em plena certeza da fé, tendo com o coração purificado do pecado? Não, mas de uma má consciência. Eu só adentro ao Santo dos Santos, mas eu tenho que ter a consciência de que agora eu estou livre. Antigamente havia medo, condenação e culpa, mas agora eu tenho livre acesso ao Pai. Eu sou o filho que corre para o braço do Pai. Lavando o corpo com água pura, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Em nenhum momento essa promessa está baseada na condição humana. Você não vai ver promessa de Deus baseada na condição humana. Não, se você estiver santo, se você estiver santificado, aí sim eu vou te abençoar. Não é isso. E por que a condenação é tão perigosa? Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado. Olha aqui para mim. Eu falei agora há pouco que problema mental de muita gente. Problema emocional de muita gente. E agora eu vou mostrar como temos muito problema dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro de relacionamentos e até da igreja. Por que a condenação é tão perigosa? Preste atenção. Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente, concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado. Geralmente nós mesmos temos que pagar. Aí, eu vou descrever o que acontece quando você se torna consciente do pecado. Olha aqui, mulheres. Olha aqui, homens. Olha aqui, jovens e crianças. Seu corpo responde a uma necessidade de punição. E você começa a desenvolver depressão e doença. Porque alguém tem que pagar pelo pecado. Muitos crentes não estão doentes por causa do pecado, mas por causa da culpa que vem pela condenação da mente. Mas
Em vez de se punir, você começa a punir a sua família, porque alguém precisa ser culpado. Aí começa o abuso verbal e físico. Alguém tem que pagar. Inconscientemente, você passa a acreditar que não merece o sucesso e começa a se auto-sabotar. É aquele tipo de gente que vai, daqui a pouco ela chuta o balde. Quando você fala, agora vai, não foi. Ela cria um caos. Ela cria uma situação. Mas isso é inconsciente, para se auto-sabotar. Sabe por quê? Porque na verdade ela se sente tão acusada e culpada que ela não se sente merecedora. E aí inconscientemente você passa a acreditar que não merece o sucesso e começa a se auto-sabotar, para se punir e levar a si mesmo a falhar. Você simplesmente acha que não merece sucesso. E aí você começa também a sabotar os relacionamentos. Não tem profundidade nenhuma. Não tem longevidade. Você precisa entender que Jesus foi punido em seu lugar. Pare de se condenar e pare de se punir. A existência da culpa e da condenação na sua vida mostra que, na verdade, realmente você não acredita que foi perdoado. Evidentemente, eu estou falando de quem não estou falando de quem deseja viver no pecado, lógico. Eu estou falando de gente salva, que deseja viver uma vida em Deus, mas que luta com isso. Estou falando de crentes nascidos de novo, mas que ainda vivem debaixo da condenação e do pensamento de que devem fazer alguma coisa para agradar a Deus. E quando começa a minha mudança? Quando eu paro de ficar consciente de mim mesmo, dos meus pecados, que só me leva à doença, à angústia e morte. E eu começo a meditar no perdão. Meditar no perdão. Você precisa entender que você tinha uma dívida. Mas Jesus já pagou toda a dívida. A gente canta isso. Nós declaramos isso, mas tem muita gente que ainda não tem a consciência disso. Vamos imaginar uma situação. Você deve ao João e não pagou. E o seu relacionamento com ele fica prejudicado. É lógico, quando a gente deve para alguém, a gente fica meio assim, né? O débito na consciência o impede de estar à vontade com ele, não é assim mesmo? Quando você está devendo algo para alguém, você não fica à vontade. Mas José é seu amigo e fica sabendo da dívida. Aí José vai lá e paga 20 vezes o valor da dívida. Olha aqui para mim, 20 vezes. Então, o Diogo está devendo para o Marcos. O Diogo fica mal, a consciência dele acusa ele o tempo todo. E aí quando ele chega, ele fala, não, nem vou na igreja porque eu vou encontrar com o Marcos, eu não tenho nem cara, e sabe aquela coisa, e beleza. Aí eu vou lá, eu não. O Léo é gente boa, não que eu não seja, mas o Léo tem mais dinheiro que eu. O Léo vai lá e paga 20 vezes o valor. Quanto que é, ô Marcos, a dívida do Diogo? R$1.000, estou aqui 20 mil. Está resolvido? Beleza. Está devendo alguma coisa? Porque pode ser que eu esteja sendo profeta aqui, né? Então, a dívida foi paga, sim ou não? O Marcos está resolvendo a situação com ele, sim ou não? Mas o Diogo ainda está consciente da dívida. E aí, o Léo manda um dos seus filhos, o João,
ir lá e falar assim, foi resolvido. Mas aí sabe o que acontece? O Diogo não acredita na palavra do João, do filho. Não sei não, hein? Não acredito muito, será? Ou seja, depois que o Léo mandou a mensagem, cabe somente o Diogo a crer na mensagem. Sua descrença não muda o fato de que a sua dívida foi paga, mas a descrença ainda cria um sentimento de que algo precisa ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Se você permite que a culpa continue em sua mente, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. E isso, na verdade, é um insulto a Cristo. A raiz da condenação e a base da condenação é a consciência de si mesmo. Não existe coisa mais problemática do que ficar consciente de si mesmo. A condenação, ela deixa muita gente bloqueado. Eu gosto de meditar no que nós víamos no Antigo Testamento. Olha aqui para mim. No Antigo Testamento, como funcionava? O pecador levava o cordeiro para o templo. O sacerdote recebia o cordeiro da mão do pecador. E o sacerdote, ele ficava averiguando o cordeiro, não o pecador. O pecador não falava nada, o pecador não ficava dizendo, ele nem olhava para a cara do pecador, ele olhava para o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, tal. E ele ficava olhando, ele levantava a pata do cordeiro, futucava para ver se não tinha, olhava o olho, estava tudo perfeitinho. Ele olhava para o cordeiro. Quando ele via que o cordeiro estava pronto, e era um cordeiro perfeito, ele sacrificava o cordeiro. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e sacrificava o cordeiro. Quando isso acontecia, o pecado do pecador era transferido para o cordeiro, e a inocência do cordeiro era transferida para o pecador. Quando terminava o sacrifício, o cordeiro estava morto, o pecador ia embora perdoado. E o sacerdote não olhava para o pecador, mas olhava para o cordeiro. É assim que Deus faz conosco. Deus não olha para nós, Deus olha para o cordeiro que é Jesus. Deus olha para Jesus. É quando eu estou em Cristo, é por causa dele, é o sangue dele que me purifica de todos os pecados. Não sou eu, mas é ele que me perdoou, é o sangue dele que me limpou, é o sangue dele que me purifica, é o sangue dele que faz justiça na minha vida. Quem crê, diga amém. O problema é que ainda pensamos que Deus ainda está nos avaliando para ver se somos aceitos. Ainda vivemos nessa mentalidade. Deus está me avaliando. Deus ainda está olhando para mim, será que eu devo confiar mesmo nesse fulano? Será que eu devo depositar nele alguma confiança? Nada pode estar mais distante da verdade. Ele sempre olha para o Cordeiro de Jesus. Jesus é aceito. A questão não é o quão bom você é, a questão é quão bom o Cordeiro é. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela deve ser cristocêntrica, toda voltada para Jesus, não tem nada a ver conosco. A culpa, a condenação são obras malignas, e essa é a obra do diabo. Ele fará você se sentir culpado. Um mau pai, uma má mãe, um mau marido, uma má esposa, um mau filho, um mau crente, um mau líder. E quanto mais mal você se sentir, mais desqualificado você se sente, mais culpado você se sente, e normalmente o fim disso é condenação, culpa, angústia, sofrimento, abandono, autossabotagem, e aí caminha fora.
Mas o Senhor jamais nos condena. Em João 9 há um cego à beira do caminho e eles perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais? E o Senhor Jesus jamais age condenando alguém. Ele responde: nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. O que eu concluo? Que quando houver um problema, apenas enfrente. Não pergunte de quem é a culpa. Pare de procurar culpados, porque provavelmente na sua justiça você vai errar. Enfrente. Se Adão não tivesse fugido, culpado Eva, culpado Deus, culpado o diabo, culpado Deus e o mundo, mas ele tivesse simplesmente se apresentado e falou: Senhor, eu errei, me perdoa, a situação era outra. Quando você olha para Davi, você não vê um cara santo, no sentido de não ter pecado, mas você vê um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, quando erra, ele era rápido em resolver isso com Deus. Salmo 51 é escrito, não precisa abrir. O Salmo 51 é escrito exatamente após o momento que ele é confrontado pelo profeta, e ele se arrepende do seu pecado, de adultério e homicídio. O cara era um adúltero, o cara era um homicida, mas o cara era um homem segundo o coração de Deus. Dá para entender a graça de Deus? Mas sabe o que é isso? Um homem que tinha consciência da obra de Deus e não do seu pecado. A graça de Deus, ela é confrontadora demais. E pode ser que você esteja pensando assim: poxa, mas então o pastor está falando de uma justiça que parece injusto. Mas essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus nunca será a justiça do homem, ou a minha ou sua justiça. Poxa, mas fulano é tão abençoado, mas ele não merece, ele não é tudo isso. Salmo 37 diz que não é para a gente ficar olhando para a prosperidade dos outros. Porque se eu ficar fazendo isso, eu vou atribuir a Deus uma responsabilidade que não é dele, uma culpa que não é dele. E eu vou me desqualificar mais ainda diante de Deus, porque eu vou me sentir desqualificado. Gostamos de culpar nossos pais pelos mais diferentes problemas que enfrentamos, culpamos até nossos antepassados. Precisamos aprender a lidar com os problemas da maneira que Jesus lidava, enfrentando. A culpa não é do fulano, do ciclano, do beltrano, de um antepassado, do seu chefe, do pastor, do marido, do líder. Para de culpar os outros. Enfrenta. Se arrependa. Olha para Jesus. Não interessa quem é o culpado. Esse problema é uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Quem crê, diga amém. Como que nós vencemos a acusação? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A principal razão do sangue ter sido derramado foi o perdão dos nossos pecados. E o sangue, ele oferece a proteção contra todo tipo de condenação. Quando você entende que o sangue fez de você justo e de todos os seus pecados são perdoados, então você está protegido contra toda acusação. A banda pode subir, por favor, rapidamente. A equipe da ceia se prepare lá no fundo. Mateus 26 diz assim, versículo 27 e 28. Ao seguir,
tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos, dizei, bebei a todos, porque este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. Quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Não importa se o diabo te condena, pois o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que o diabo está sempre levantando sua língua contra nós em juízo, mas somos nós agora que condenamos isso, e a Bíblia diz em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, essa é a herança dos servos do Senhor, aleluia. Toda vez que você sentir a acusação do diabo, você vai falar assim, cala a boca, diabo, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Aí o diabo vai tentar falar assim, mas eu sei o que você fez, então, em nome de Jesus, os meus pecados foram perdoados e Deus não se lembra de mais nenhum deles, e eu vivo em paz hoje, eu vivo em paz. Aceite o perdão de Deus sobre a tua vida, se arrependa dos seus pecados, se arrependeu, aceite o perdão de Deus. Aceite que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não precisa viver mais debaixo de acusação. Quem sabe essa mensagem é para você. E hoje, por meio dessa palavra e da fé que isso está gerando no teu coração, eu vejo pessoas sendo curadas emocionalmente aqui hoje. Eu vejo você sendo liberto hoje, genuinamente, da culpa e da condenação. Fique de pé em nome de Jesus.